bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Mi. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a entrada do Sol no signo de Aquário, signo da mudança, o signo da intelectualidade, da inteligência, do raciocínio. É um signo de ar fixo, então é um signo que fala sobre a concretização das ideias. É um signo que fala sobre a ação, é um signo que investe naquilo que ele sonha, e ele sonha muito. Apesar de Aquário não ser um signo que se deixa levar pelas ilusões, pelo mundo das ideias, ele tem um lado imaginativo muito forte, um lado intuitivo e sentimental muito forte. E uma energia que não deixa esse lado transparecer, porque ele busca a concretização, ele busca aquilo que é prático. Os signos fixos, que no caso são Aquário, Touro, Leão e Escorpião, são signos que buscam a concretização. Se Aquário é de ar, ele fala sobre a concretização das ideias. Quando o Sol, que representa o nosso espírito e a nossa consciência, entra em Aquário, significa que vamos passar por um período em que a nossa consciência vai ser alinhada com a nosso poder de concretização das ideias. A inteligência é composta por Mercúrio e pelo Sol. Urano também, mas nesse vídeo a gente vai falar muito sobre Mercúrio e o Sol. Nessa entrada de Sol em Aquário, vocês podem ver aqui na tela, o Sol ele está bem próximo de Mercúrio, Mercúrio retrógrado. Quando Mercúrio está em Aquário, ele está em uma exaltação. Então, ele já fica muito poderoso, um signo que fala sobre a concretização das ideias, e Mercúrio é o planeta que fala do nosso raciocínio. Aquário tem uma semelhança muito com o número 11 e com a casa 11, então é um signo muito intuitivo, que deixa heranças para o futuro. O Aquário fala muito sobre o futuro, então Mercúrio em Aquário é um posicionamento de pessoas muito espertas. Quando nós temos o Sol e Mercúrio retrógrado em Aquário, a gente está falando de inteligência. Ser esperto não é ser inteligente? Não. Ser esperto é você ter o raciocínio com um desempenho muito bom, mas isso não significa que todas as pessoas espertas tenham consciência. Muitas pessoas usam a sua expertise, a sua desenvoltura intelectual, sem nenhuma consciência do que estão fazendo. E aqui em Aquário a gente fala sobre consciência humanitária. Então, a inteligência é diferente da esperteza, porque a inteligência ela carrega tanto o raciocínio com um bom desempenho, quanto a consciência do que está sendo feito, certo? E o Sol em Aquário fala justamente dessa consciência do que está sendo feito. Essa passagem do Sol em Aquário vai lembrar muito o que nós falamos no vídeo de Mercúrio retrógrado em Aquário. Se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui para você clicar em algum lugar aqui em cima, e vou deixar também na descrição para vocês poderem assistir o vídeo depois, ou se quiserem assistir agora, fica ao critério de vocês. Mas para vocês conseguirem ter uma ideia de como vai ser esse movimento, Mercúrio ele vai ativar diversos pontos kármicos. Mercúrio retrógrado vai ativar os nodos, vai ativar Plutão, vai ativar Saturno, Urano, e o Sol passando pelo mesmo lugar onde Mercúrio vai retrogradar, passando pela zona de sombra de Mercúrio, ele vai esclarecer todas essas coisas que Mercúrio vai despertar no nosso íntimo. Nós vamos ter a esperteza de entender certas coisas, mas com o Sol transitando e iluminando, trazendo esclarecimento, trazendo a consciência, nós vamos compreender o nosso papel dentro das coisas que estão acontecendo no nosso planeta e na nossa vida pessoal, né? Tanto em grande escala quanto em pequena escala. Então eu separei alguns aspectos aqui que o Sol vai fazer durante
a passagem por Aquário, aspectos muito interessantes. Um deles, que vai ser o primeiro, vai acontecer dia 19 de janeiro de 2022, às 23h38. Ele vai fazer um sextil com o nó do Sul em Escorpião, vocês podem ver aqui na tela. O nó do Sul, que vai ter acabado de entrar em Escorpião, o nó do Sul vai entrar em Escorpião dia 18. No dia 19, o Sol vai entrar em Aquário e, portanto, eles vão fazer um sextil bem importante. E o Sol fazendo um sextil para o nó do Sul, como o nó do Sul é sempre oposto ao nó do Norte aqui em Touro, automaticamente o Sol vai estar fazendo um trígono para o nó do Norte aqui em Touro. Vocês estão vendo aqui na tela, né? O nó do Norte em Touro fazendo um trígono para o Sol em Aquário fazendo um sextil para o nó do Sul em Escorpião. Esse aspecto é muito importante e ele pode vir a ser muito próspero, mentalmente falando, financeiramente também. Se caso você trabalha com empreendedorismo, com marketing, com tecnologia, pode ser muito benéfico isso para você também. Pode ser um período em que você tenha ideias vindo sobre o que você deve fazer na tua empresa, analisando quais são os erros do passado que você deve corrigir no futuro, o que você tem que se preparar dentro da sua vida financeira, sem enquanto ser consciente das suas limitações e da necessidade, não só sua, mas dos outros também, o que você pode fazer dentro do seu negócio, dentro da sua empresa, dentro da sua ONG, dentro do seu projeto social, o que você deve fazer para que você estenda a mão, não só para você, mas para as outras pessoas superarem certas dores e energias densas do passado, do fim de ciclo que passamos, para que no futuro elas possam estruturar pensamentos e saberem lidar com a instabilidade que é a estabilidade. A estabilidade é uma coisa muito instável, não é mesmo? Então, como é que você pode projetar coisas a longo prazo? Como é que você pode planejar coisas sabendo que existe sempre o lado B, sabendo que tudo isso pode mudar? Então, nesse momento, podem vir ideias muito legais de planos B. Esteja atento, anote, grave você falando. Às vezes, não é bom escrever, mas você pode gravar você falando, e isso pode ser muito útil para você no futuro, tá bom? Fica aí a dica. Aí dia 22/1, eu vou colocar a data aqui para vocês verem com precisão como vai ser. 22/1, o Sol vai fazer um grande triângulo no céu. Esse triângulo aqui, eu chamo ele de triângulo cósmico. É uma junção de 3 trígonos exatos, Vocês podem ver aqui esse triângulo aqui. O triângulo vai ser composto entre o Sol, a Lua em Libra, grau 29, ele é um grau anaerético. E os graus anaeréticos, eles carregam a energia do signo e do signo que está do lado dele, Então esse nó do norte aqui aos 29 graus, ele está na energia de Touro, mas ele também carrega energias de Gêmeos. É como se fosse um pôr do sol. O céu ainda nem está claro, nem está escuro, ele está meio laranja, ele está meio fumê, ele está uma transição. E é exatamente isso que o grau anaerético representa, tá? Então pessoas que têm o Sol entre 2 signos, elas carregam a energia dos 2 signos, Muito interessante isso. E esse nódo, ele tá fazendo exatamente isso aqui entre Touro e Gêmeos. Por isso a gente tem um trígono aqui de ar, entre a Lua em Libra e o Sol em Aquário. Esse triângulo aqui é extremamente importante. A gente vai vir a ter intuição muito aguçada nesse dia. Coisas podem ser reveladas a respeito dos nossos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, é importante lembrar que não é só os amorosos, são todos os relacionamentos, principalmente revelações em relação às nossas amizades,
a gente pode vir aí a enxergar pessoas do nosso meio, que a gente tem uma ligação muito forte emocional, que a gente se dá muito bem, mas que quando a gente vai ver realmente as intenções dessa pessoa, ela tem interesse ali nos status que é estar com você. Ela tem interesse nos seus bens, ela tem interesse na sua popularidade, ela tem interesses físicos, né? Às vezes é uma amizade, mas a pessoa ela tem outro tipo de sentimento por você. Às vezes a pessoa quer ser mais que a sua amiga ou o seu amigo, né? Ou o seu amigo. É importante nesse dia porque essas coisas podem vir a ser reveladas, tanto através do diálogo quanto através da intuição, mas principalmente através do diálogo, porque vai ser nesse dia também que o Sol vai estar fazendo uma conjunção com o Mercúrio retrógrado. Então é um dia importantíssimo para conversar com os nossos amigos, principalmente aqueles amigos que nós temos desconfianças, que nós não vemos faz muito tempo, que nós queremos entender coisas que aconteceram, entender como vai ser a amizade a partir de agora. Então, se você está passando por uma situação parecida com essa, deixa aqui nos comentários para eu saber, e também guarde esse conselho para você. Dia 22 de janeiro vai ser um dia ideal para colocar esses pingos nos is. Problemas nos relacionamentos podem ser solucionados nesse dia. Então, se você já sabe qual é o problema no seu relacionamento, se você já conversou, esse é o dia de colocar isso em prática. Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que Aquário tinha uma semelhança muito grande com a energia do número 11? Então, olha só que interessante. No dia em que esse triângulo cósmico acontecer, nós vamos ter um dia 22/1/2022. Se nós somarmos todos os algarismos desse dia, nós chegaremos a um número 11, dia universal, que você soma a data do dia para o mundo e você chega à energia do dia. Nesse dia, nós vamos ter uma vibração de número 11, que fortalece também a intuição, a conexão, a facilidade para oratória. Não à toa, nós vamos ter uma conjunção de Sol com Mercúrio, né? Num signo de exaltação de Mercúrio. Então, vejam só que interessantíssimo isso, não é? Já no dia 2/2, olha como são os números, né? O 2/2 de 2022 aqui, nós vamos ter uma conjunção de Sol e Saturno fazendo aquela famosa quadratura para Urano. Então, aqui na tela vocês podem ver o Sol aqui em Aquário fazendo uma conjunção Saturno, e esse Saturno e esse Sol fazendo ao mesmo tempo uma quadratura para Urano em Touro. Então, aquilo que nós havíamos falado sobre Mercúrio despertar, qual deve ser o papel humanitário, qual deve ser as mudanças nas estruturas que devemos realizar, nesse dia pode ser que a ficha caia, porque é o Sol da consciência iluminando aquela intuição que você já teve. Então, Mercúrio passou por ali, fez uma conjunção, falou assim, olha, já prestou atenção nisso? E você ficou assim, não, mas o que será que é isso, né? Tem uma ideia aqui, mas será que é isso mesmo? Aí o Sol passando ali em cima, vem alguém e te fala, nossa, você sabia de tal coisa? Você fala, caramba, eu sabia que eu tinha que ter prestado atenção, que ia acontecer alguma coisa. Nesse dia essas coisas vão ser reveladas. É aquela frase em que a M é jogada no ventilador e o que tem que ser desmascarado, as estruturas que estão sendo construídas a fim de reforçar modelos antigos e limitantes, elas vão ser escancaradas e nós vamos poder ver as reais intenções por trás daquilo que está sendo feito, principalmente pessoas que possuem poder, porque aqui nós estamos falando de Saturno, e Saturno, na astrologia tradicional, ele tem uma semelhança muito grande com o que é Plutão na astrologia moderna, né? Então Saturno fala sobre poder, assim como Plutão. Pessoas que têm muito poder vão ser desmascaradas assim, sem dó nem piedade, né? Principalmente porque a energia de Aquário, e Aquário ele quer a mudança. E para finalizar, nós teremos aqui
no dia 15/2/2022, o Sol fazendo uma quadratura simultânea para os nodos lunares. Esse aspecto ele vai ser talvez o mais tenso desse período, né? Se no começo ele fez um sextil para o nodo sul e um trígono para o nodo norte, que são aspectos mais fluidos e mais harmoniosos, agora ele vai fazer uma quadratura que vocês podem ver o Sol saindo de Aquário, já quase em Peixes, fazendo uma quadratura para o nodo sul em Escorpião e outra quadratura para o nodo norte em Touro, que os nodos são sempre opostos, eles naturalmente fazem uma oposição. Aqui nós temos inscrito, subentendido, nós temos um triângulo aqui, isósceles, né? Que é uma oposição entre o nodo sul e o nodo norte e os dois lados iguais aqui, formando duas quadraturas com o Sol. Nós chamamos isso na astrologia quadratura em T, forma um T. Essas quadraturas, elas são bem conhecidas por balançar as nossas perspectivas e mexer com a nossa paciência. Então, se nós viemos de um processo em que foram esclarecidos muitos problemas, que o nosso poder da consciência foi revelado, as pessoas que têm planos e estruturam as coisas para o seu poder e seu ganho próprio foram reveladas, só vai perguntar, e aí, o que você vai fazer com essas informações que você tem? Você vai agir da mesma maneira porque você de repente está com raiva? Você vai devolver na mesma moeda e vai lutar pelo seu poder próprio também? Ou você vai buscar um ponto de equilíbrio entre os dois? Então o que o Sol está falando pra gente? É necessário ter paciência. Por mais que Aquário seja uma energia imediatista, que quer para ontem, que quer mudar o mundo inteiro em um segundo e sozinho, não é assim que as coisas funcionam. As maiores mudanças sociais, políticas e pessoais, elas começam devagar e elas vão se estruturando com o tempo. Então, na conjunção com o Sol e Saturno, vale lembrar que vai ser um aprendizado importante. Ali no dia 2/2/2022, que nós teremos essa conjunção, vai ser um dia bom para a gente enxergar como a gente deve estruturar os nossos planos para as mudanças, para que quando chegue no dia dessa quadratura, a gente não cometa o mesmo erro daquelas pessoas que nós vimos que estavam equivocadas. Isso quando a revelação vinda da conjunção com Sol e Saturno é tão forte que às vezes nós mesmos nos enxergamos dentro daquele papel que estávamos criticando. Então é um dia muito interessante para a gente fazer essa reflexão a respeito de qual deve ser o ponto de equilíbrio. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Se você teve uma interpretação diferente e deseja compartilhar, fica à vontade para deixar nos comentários. Eu adoro quando as pessoas trocam informações, principalmente sobre astrologia. Cada visão acrescenta e enriquece muito essa arte maravilhosa que é o ocultismo. Tá certo, gente? Então, se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, porque você vai gostar. Um beijo e até a próxima.